Bom, essa turminha aqui, alguns já conhecem, que eles já se apresentaram aqui. Os jovens vão babar. Eles participaram do concurso da Rádio Boa Nova em 2011 e ficaram em segundo lugar. Simplesmente fantásticos. Vamos receber com muito carinho, Simplesmente Almas. Muito obrigado. A gente veio esfalcado hoje porque o baterista não pôde estar, mas faremos uma versão acústica para vocês. Somos uma banda espírita, né? Tem muitos corais, bandas são raras e a gente faz barulho com bateria e guitarra distorcida. Para quem quiser conhecer o nosso trabalho, está na internet, simplesmentealmas.com.br, está lá no Facebook. Hoje vai ser mais maneiro, mas no CD está um pouco mais rock and roll. Quem curtir vai gostar bastante. Andava sozinho, perdido, carente, caído, caçando em minha mente abrigo pro orgulho ferido, tentava encontrar motivos pra não desistir. Tentei tentativas frustradas de me alegrar em vão, companhias pesadas que me derrubaram. Os dias, orgasmos, obsessão pra passear.
para o tio Benny, que desencarnou ontem, e o Shio. E a gente, nesse momento, canta para todos aqueles que a gente tem saudade, os encarnados, desencarnados. A gente tem um amigo que viajou, foi para longe e tal, que a gente sente tocar no peito, essa canção para a gente tocar.
seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Saber pela virtude de amar, com a força da manhã ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. Eu venho a pedir a ti, ó tartaruga, que podem nos sustentar. Dá-me a certeza de um dia poder chegar ao ver-te nas asas da força do sul e todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor.
nesse mundo. A felicidade não é nesse mundo. A felicidade não é nesse mundo. Que bom que um novo mundo surge. Alegria de viver um novo dia, um novo amanhecer, novo tempo, tempo de mudança, um novo som, uma nova dança, dança da alma, rodando no ar. O som bate palmas, faz o mundo girar. E aí na batida da terra que surge a vontade de ir ao encontro da felicidade, cidade perdida. Achei um mapa pra achar, estou de partida. Eu sou feliz, não lamento nada do que fiz. Eu sou feliz, já vivi muita coisa que quis. Eu sou feliz, começar é o meio pro fim. Eu sou feliz sim, ser feliz só depende de mim. Só depende de mim. Alegria é viver todo dia um novo renascer, novos sonhos, nova esperança, um novo mundo criado por uma criança, mundo encantado de luz e de cor, coro afinado, canto refrão de cor. E aí parece utopia, clichê, terapia, um surto, miopia, piada sem graça do povo que sofre, a dor e a desgraça do karma no corpo e na alma. Eu sou feliz, não lamento nada do que fiz. Eu sou feliz, já vivi muita coisa que quis. Eu sou feliz, começar é o meio pro fim. Eu sou feliz sim. Canta com a gente, é bem facinho, ó. Eu sou feliz, não lamento nada do que fiz. Eu sou feliz, bacana, já vivi muita coisa que quis. Eu sou feliz, começar é o meio pro fim. Eu sou feliz sim, ser feliz só depende de mim. Só depende de mim. Só depende de mim. Começar é o meio pro fim. Ser feliz só depende de mim. 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 Obrigado. A gente vai tocar a próxima música, é a última, né? Estamos no finalzinho, para encerrar. Nas guitarras, Deni Kamogawa. No contrabaixo, Natália Alva. No violão e voz, Wagner Suzuki.
Na bateria, Will Vieira, que não está aqui. Vaguinho Silva, que não está aqui também, no saxofone. E eu, Lupa Ganotti. E no auditório, vocês. A gente vai terminar bem alegre, bem pra cima, porque além do silêncio ser uma prece, o sorriso e a alegria também são uma prece. Então nós vamos cantar Eu Sou Alma bem alto, bem forte, para alegrar essa tarde de hoje, ok? Obrigado pelo convite, Claudete. A gente tem CDs aqui para poder vender. A gente não trabalha profissionalmente com música, cada um tem a sua profissão e tudo. E a gente fez um investimento bacana. Aliás, tudo começou por causa do CD nessa casa. Curiosamente, alguém, um médium, disse, olha, está no momento do CD. E a gente foi e fez, sem recursos mediúnicos, recursos financeiros. E a gente tem uma dívida aí para pagar. E quem puder contribuir, o CD custa R$300. Mas hoje a gente faz por R$20, hoje na casa de hoje.
especialmente. Curtam o nosso Facebook, facebook.com/eu-sou-alma, ou digitem simplesmente Almas no Google, vocês vão achar a gente de algum jeito. Não tem nenhuma outra banda chamada simplesmente Almas, só a gente. Muito obrigado, até a próxima. Cuidando do corpo e da alma é um subtítulo de um capítulo, que eu tenho minha cola aqui, porque se não funcionasse, eu tenho minha cola. Capítulo 27, dos sedes perfeitos. Então, dentro de sedes perfeitos, a gente tem um item, que é o item 5, chamado cuidar do corpo e da alma, ou cuidando do corpo e da alma. Em alguns evangelhos está escrito cuidando do corpo e do espírito. Para quem não lembra, a gente já começa a falar disso agora. A alma, o que é? O que é a alma? O que se diz lá no Livro dos Espíritos, na questão número 134? Ele pergunta, o que é a alma? E aí o Espírito responde, a alma é o Espírito encarnado. Então não é muito complicado. Quando a gente conversar aqui falando de alma e de Espírito, entendam o Espírito encarnado, nós, e a alma quando está desencarnada, que é chamada também Espírito. E está lá no livro dos Espíritos para vocês, a questão 134 e 135. Então vamos começar. Isso aqui é o que tem dentro do capítulo 17. Tem tudo isso aí. Caracteres de perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. Um dia eu venho fazer a palavra do semeador para vocês. Ela é belíssima e de um jeito muito diferente do que a maioria faz. Um dia. O dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem do mundo, e o último item é cuidar do corpo e do espírito, ou cuidar do corpo e da alma. Muito se falou, muito vocês já ouviram em cuidar do corpo e cuidar da alma. Algumas coisas talvez eu repita, vocês vão ouvir de novo. A gente vai ouvir, né, porque eu também estou ouvindo, para aprender, porque a gente já ouve e não faz. E outras coisas talvez sejam novas. Então vamos lá. Eu vou ler por aqui porque eu fico de frente para vocês. O que está escrito lá é um trechinho do que tem no Evangelho, do que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que fala no Evangelho. Dois sistemas, a gente está falando cuidar do corpo e da alma. Então ele está falando assim, dois sistemas, corpo e alma. Neste caso, o dos ascetas que desejam abater o corpo e o dos materialistas que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes fervilha a multidão dos indiferentes. O Espiritismo veio em auxílio para demonstrar-nos as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-nos que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. O que, desde a época que escreveram o Evangelho, se percebia? Ou se cuidava só da alma, ou se cuidava só do corpo, ou era uma apologia ao corpo maravilhoso que não tem hoje, tá? Não tem. As revistas não colocam mulheres lindas, maravilhosas e nem homens todos bombados. Não, isso não tem hoje. Hoje todo mundo é equilibrado. Só aparece nas revistas gente normal, como nós, né? Tá? Como aqui. E tinham só os que cuidavam da alma, que isso ainda existe hoje, independente da religião, independente de ser espiritismo ou não. Você tem várias religiões, vocês têm os budistas, vocês têm os monges tibetanos, tem os padres, enfim, tem uma leva de religiosos que cuidam da alma, mas acabam cuidando um pouco mais só da alma. E é isso que o Espiritismo vem mostrar para nós, que a gente precisa cuidar de ambos, dos dois, nem só da alma, nem só do corpo. E a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Aí eu coloquei um desenhinho aí para vocês, para partir deste ponto que está aí, que nós somos o quê? Isso que vocês já conhecem. Corpo, espírito, o espírito encarnado precisa do quê? Do perispírito para ter a comunicação com o seu espírito.
Tá certo? Até aí todo mundo praticamente entende. Vamos lá, vamos complicar um pouquinho, só um pouquinho. Mas, será que é só isso que a gente tem? Será que a gente só tem corpo, perispírito e espírito? Será que é pouquinho isso? Será que é suficiente que a gente tem? Ou será que existe mais coisa? Será que tem mais coisa atrás desse corpo, mais coisa atrás desse perispírito? Bom, se eu estou perguntando, provavelmente tem, né? Senão não estaria perguntando. O que a gente tem por trás disso? E que, sabiamente, no Evangelho, Allan Kardec coloca como cuidar de corpo e alma, que foi o que o Espírito falou. Ele compilou, ele juntou, deixou resumido, corpo e alma. Eu tenho corpo, mas o meu corpo tem mais coisas do que só essa parte física. Ele tem toda essa parte física, todos os meus órgãos internos, todos os meus sistemas que funcionam, né? Coração, pulmão, rim. Ele tem todo o sistema circulatório, ele tem todas as células, tudo isso é matéria. Mas ele também tem uma coisa que se chama cérebro e que está incluso neste corpo. E o meu cérebro é que me põe em contato com uma coisa chamada mente. Se eu não tenho cérebro material, eu não entro em contato com a mente. E a mente faz parte do ser humano. O que mais que eu tenho? Eu não tenho emoções? Eu não tenho raiva, não tenho tristeza, não tenho alegria, não tenho felicidade, eu não tenho tudo isso? Tenho. E onde é que isso está? Está no corpo? Eu palpo a felicidade? Eu palpo a raiva? Eu palpo a tristeza? Eu palpo a alegria? Não. Mas pertence ao ser humano. Mas está lá. Então, vamos lá. Corpo e alma vai além do que só corpo físico e o espírito encarnado. Tem mais coisa. O ser humano, ele se torna completo, pleno, íntegro, integral, holístico. Todos esses nomes vocês podem escolher qualquer um. Quando a gente cuida do quê? Do corpo físico, da mente, do emocional, da energia e do espiritual. Isto compõe o ser humano como um todo. Eu não posso separar um pedaço do outro. Se eu separar, o ser humano, ele ou morre ou ele fica muito doente, porque é um conjunto. Por exemplo, se eu tenho lá uma doença do espírito, o que é uma doença do espírito? Vamos pegar uma bem simples. Falta de fé. Todo mundo aqui não está nessa listinha de que não acredita. Todo mundo tem uma fé de mover montanhas. Ponto. Quando a gente tem um problema no espírito, a gente vai cuidar o quê? O corpo? Não. A gente vai cuidar do espírito. Eu tenho que fortalecer a minha fé, eu tenho que fortalecer a minha crença. Beleza. Quando eu tenho um problema emocional, quando eu tenho um desequilíbrio emocional, uma tristeza profunda, uma mágoa profunda, um estado de depressão, uma raiva crônica, uma revolta crônica, o que eu tenho que cuidar? Tenho que cuidar do emocional. Adianta cuidar só do emocional? Não. Por que não adianta? Está ali no desenhinho para vocês. Em algumas religiões, não todas, mas em algumas, eles acreditam que nós temos vários corpos espirituais, não apenas um, é como se o perispírito se desdobrasse em mais corpos. Vamos colocar assim, ele fosse composto de vários corpinhos diferentes. Entre esses corpinhos nós teremos o corpo mental, o corpo espiritual, tem o corpo emocional, o corpo físico, do pretérico. Tem mais corpinhos. Uma dessas linhas é a linha indiana, que concebe 7 corpos ligados aos 7 chakras. 7 chakras vocês já ouviram falar, está aqui no desenho para vocês. E eles ligam esses chakras a 7 corpos. E o que eles falam para nós? Que é muito importante isso. Quando eu tenho um problema lá em cima é a parte espiritual, eu trato lá. Quando eu vou descendo, se eu tiver um problema emocional, o emocional está aqui embaixo, está pertinho do pretérico. Do pretérico está encostado na gente, né? No corpo de matéria. Quando eu tenho um problema emocional, se eu não tratar tudo que eu tenho atrás lá em cima, não resolvo nada.
Então eu tenho que tratar o espiritual, eu tenho que tratar o mental e tratar o emocional para resolver o emocional. Se eu tiver um problema mental o que é? Angústia, preocupação, ninguém tem, né? Preocupação diária em pagar a conta, ninguém tem, né? Ansiedade, não é do nosso mundo, é de outro, mas faz de conta que nesse mundo também tem as preocupações, as ansiedades. Isso dá um desequilíbrio no mental. E aí como é que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar do mental, diminuindo preocupação, ansiedade, angústia. Só isso? Não. Eu tenho que cuidar do espiritual lá em cima para conseguir equilibrar o mental. Tá dando para entender? Tá. E quando eu tenho problema no corpo? O corpo físico é o último da lista. Vocês já viram que é o último. Do pretérico vai ter o corpo físico, é o último. O corpo físico, ele é o desarme, ele é o que põe tudo para fora. O que a gente tem de problema que a gente não resolve, o coitado vai ter que resolver. Então é o que estava lá na musiquinha que eu anotei, peraí que eu anotei, só um minuto. O corpo padece, mas a alma resiste. Não é isso? O corpo padece. Ele sofre porque todo o resto não está equilibrado, todo o resto não foi cuidado. Então nós precisamos cuidar do corpo, mas nós precisamos cuidar da alma, e esta alma é tudo isso que está aí. É cuidar do espírito, é cuidar do mental, é cuidar do emocional, para que o corpo não padeça. Vamos em frente. Beleza. Só tem dois trechinhos mesmo que eu trouxe do Evangelho. Esse é o outro trechinho, não está na ordem. Esse é o comecinho do capítulo do item 5. Que esse Espírito Georges fala o seguinte: consistirá a perfeição espiritual, porque nós estamos no capítulo sede perfeitos. E ele colocou sedes perfeitos, um subitem, cuidando do corpo e da alma. Vamos entender isso lá no final. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão apoio-me em princípios elementares e começo a demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Vamos entender tudo isso aqui agora. Agora a gente vai esmiuçar, né? Eu leio o trechinho para você ver que eu não estou inventando nada. E aí agora a gente explica o que acontece. Vamos lá. Cuidar do corpo significa nutri-lo, proporcionar-lhe o quê? Tudo aquilo que a gente já sabe. Higiene, alimentação adequada, exercício físico, quantidade de água adequada. Vou perguntar, levanta a mão que eu só vou contar. Quantos aqui tomam 1,5 litro de água por dia? Não vai mentir, hein? Ó, beleza, tem bastante gente. Tem. Quantos aqui sabem que tem que tomar em torno de 1,5 litro por dia? Sabem, mas não fazem. O que acontece? Isso aqui é o que ele está colocando no Evangelho. Olha, você precisa cuidar, mas você não está cuidando. Pessoal, se 1,5 litro de água por dia é fácil de fazer, que dirá o resto? Cuidar do emocional, cuidar do mental, cuidar do espírito, difícil. Mas a gente precisa ir em busca, porque isso é o que vai fazer com que a gente tenha felicidade e bem-estar. Se a gente não
começar, e a gente está conversando agora do corpo, que é o mais básico, o corpo é a nossa matéria, é a parte mais densa que a gente tem, é a parte mais fácil de fazer. O que custa levantar 15 minutos, 20 minutos mais cedo e fazer um pouquinho de caminhada, nem que seja no quarteirão? Quem anda todo dia? Todo dia. Quem anda 2, 3 vezes por semana? Poxa vida, olha, tá todo mundo entrando no comportamento sedentário. Então, o que acontece? Gente, todo mundo acha, vamos lá, sei que você se diverte, mas vamos. Todo mundo acha que precisa andar 1 hora por dia. Não é assim que funciona. O corpo precisa de 21 minutos. 21 minutos é 1/3 do seu horário de almoço. Se você almoçar e andar 21 minutos, você está fazendo atividade física diária e respeitando seu corpo. Por que 21 minutos? Porque a partir de 20 minutos, o seu corpo começa a produzir aquela substância que todo mundo já ouviu falar, endorfina, que é a mesma que quando você come chocolate, tá? É igual. Só que em vez de você estar comendo chocolate, criando barriguinha, você está andando e promovendo saúde para o seu corpo, tá bom? É a mesma. Quando você anda a partir de 21 minutos ou 21 minutos, você produziu endorfina. Então é o suficiente para você nutrir o seu corpo de substâncias legais, de substâncias boas. 21 minutos. Se você separar 1/3 do seu almoço, em vez de ficar, né, vai lá almoçar e ficar batendo papo com, né, jogando conversa fora, né, fofoca que ninguém faz, né, na hora do intervalo, fala do chefe, do vizinho, do casamento, ninguém fala. Não. Isso aí a gente não faz, a gente conversa coisas altruístas. Mas a gente pode conversar coisas altruístas andando. Leva o seu colega para andar 21 minutos junto e vai trocando figurinha, conversas altruístas durante 21 minutos. Né? Façam isso. Isso é nutrir o corpo. Então a gente nutre o corpo com uma série de coisas. E que são fáceis da gente fazer. A hora que a gente chega no emocional, o bicho pega, né? A hora que você chega no emocional e fala assim, eu não posso explodir de raiva e ficar revoltado 1 semana porque eu vou passar mal. Eu não posso dar um soco no chefe porque o chefe me xingou. Eu não posso xingar o cara que me fechou no trânsito porque eu sou espírita. Não posso. E aí, você faz isso? Não. A primeira coisa que você faz é xingar. Depois você pensa que você é espírita e você tenta acalmar. É tudo o inverso, porque é mais difícil. Por isso que esse capítulo, apesar de muita gente falar do cuidar do corpo e cuidar da alma, e se fala muito, mas é difícil de fazer para todos nós, para qualquer um. Mas se a gente não fala, ninguém faz e nem tenta fazer. E a intenção é que se tente fazer. O corpo é um ser vivo com necessidades peculiares. Ele tem as necessidades dele e cada um de nós tem a sua necessidade. Eu tenho uma necessidade de 1,5 litro de água, mas eu tenho um rapaz aqui que, quando eu falei, ele levantou, ele é enorme, ele quase alcança o retroprojetor. Eu falei, nossa, esse precisa de 2,5 litros de água, ele é maior. Então, é tudo proporcional. Tem uma aqui que é pequenininha, ela é menor que eu. Então ela vai precisar de 1,200, mais ou menos. Quer dizer, é proporcional, as necessidades são peculiares, individuais. Atividade física, 21 minutos. Isso é padrão, mas alguém pode fazer 30 porque se sente melhor. O outro pode fazer 45, não, 45 eu gosto mais, eu me sinto bem. É individual, é respeitar a individualidade de cada um. Eu não posso pedir para um idoso de 90 anos andar a maratona. Ele não aguenta, né? A não ser que ele é muito bem treinado. Então eu tenho que adaptar as necessidades individuais. A sua necessidade individual. Ninguém. Eu sou médico e vou falar para vocês, não tem ninguém, nenhum médico que fale para você, você tem que andar tanto, você tem que andar tanto, não dá. Impossível adivinhar. É você que tem que sentir. Isso é individual. Por isso que está no Evangelho. Por isso que está em cuidar de si, cuidar do corpo e da alma. A gente tem que cuidar.
maltratar o corpo, que é o que ele fala lá naquele trechinho, né? Maltratar o corpo não purifica a alma. Tem gente que maltrata o corpo. Vamos usar os mesmos exemplos que a gente pegou aí. Tem gente que não toma 1,5 litro de água, aí o corpo fica desidratado. Está cuidando bem? Não, está maltratando. Tem pessoa que fala assim, eu não vou comer durante uma semana na hora do almoço. Ou eu não vou tomar café da manhã uma semana para ver se eu emagreço uns 2 quilos. Está cuidando do seu corpo direito? Não, está maltratando o corpo. Acerta a comida, mas não tira a comida, é o contrário, né? Então a gente tem que começar a ter essa noção de não nos maltratarmos fazendo coisas que prejudicam o corpo. Tem que fazer o que é bom para ele da maneira correta e não prejudicá-lo, né? Porque se a gente prejudicar o corpo, a gente lembra daquela figurinha. Eu vou ter que cuidar do espírito, da mente, do emocional, até chegar no corpo. Isso porque você não comeu o suficiente na semana. Tá vendo? A gente não pode separar uma coisa da outra, tá tudo junto. Aí você fala assim, poxa, aí começa a complicar, né? Começa, porque a gente não cuida direito. Por isso que a gente fala, para aprender a cuidar direitinho. Negar a existência da alma, tem gente que nega que existe uma alma, que existe um espírito encarnado. Não acreditam, eles acham que essa vida acabou aqui, acabou aqui. Então eles endeusam a matéria do corpo, a matéria em si, a parte material, valorizam o que é material. São aquelas pessoas que curtem tudo que elas podem curtir da vida, porque elas falam, vou morrer mesmo, no dia que eu morrer vai acabar tudo, eu não tenho mais direito a nada. Então não, nem 8, nem 80, nem valorizar o corpo demais e nem desvalorizando a alma, ou valorizar a alma demais, desvalorizando o corpo. O nosso corpo é o instrumento da alma, não tem jeito, não dá para separar um do outro, impossível, só separa quando morre. Se morrer, aí você vai ter o espírito separado do corpo. Enquanto tem carne e osso, meu filho, não tem jeito. O espírito está junto com a carne. Não tem como separar. Vamos lá. André Luiz, num dos seus livros, escreve o seguinte. Olha lá. Eu gosto muito de André Luiz, de Emmanuel, então eu trago sempre umas coisinhas deles. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou cuidar dos nossos males. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Todo dia eu posso cuidar dos meus males, eu posso cuidar do meu corpo, eu posso cuidar das minhas emoções, eu posso cuidar da minha mente, eu posso cuidar do meu espírito. Mas todo dia eu também corro o risco de prejudicar todos eles. Sabe aquelas 2 palavrinhas? Orar e vigiar? Sabe aquela? Orar e vigiar. Porque quando você ora, você está elevando o seu pensamento. Quando você levanta o seu pensamento, você está com o mental aonde? Num nível mais elevado. O vigiar é para você não deixar o pensamento cair, para você não deixar a emoção destrambelhar. Orar e vigiar, que a gente fala, tem que fazer todo dia, de noite dormindo também. Então é assim que funciona. Tem que orar e vigiar de manhã, de tarde, de noite e dormindo. Porque o nosso corpo funciona 24 horas. É isso aqui que André Luiz nos diz, nos traz. Portanto, a obrigação é cuidar de ambos, cuidar de corpo e alma, lembrando alma emocional, mental e espiritual igualmente. Todos têm que ter a nossa atenção todos os dias. Tenho que dar atenção para o meu corpo, tenho que dar atenção para o meu emocional, atenção para o meu mental, para o meu espírito, todos os dias. Ah, mas eu vou ficar rezando 24 horas? Não, quem disse que precisa rezar 24 horas para dar atenção para o espírito? Basta um agradecer. Quem agradece aqui todo dia pelo dia da manhã por ter acordado? Então todo mundo que levantou a mão já está cuidando do seu espírito de manhã. Simples assim, não precisa complicar, são coisas simples, né? Se eu tomar água, se eu fizer atividade física, eu estou cuidando do meu corpo, simples.
21 minutos. Tá? Tudo que está no Evangelho, que foi passado pelos Espíritos, eles não querem complicar, eles querem simplificar. A gente só precisa entender, né? E a gente entende e simplifica. Não, porque tem gente que entende e complica, né? Então aí se complicar não faz nada. Então é melhor entender e simplificar para fazer. Nosso corpo é patrimônio divino. O que eu quis dizer com isso, que o nosso corpo é patrimônio divino? Ele não é nosso, ele não nos pertence. Isso vocês já ouviram diversas vezes. Ele nos foi emprestado temporariamente para que a gente possa ter uma experiência na carne, aqui, o espírito ter uma experiência através do corpo físico. Mas ninguém fala, né? São poucos os que usam esse termo, patrimônio divino. O que é patrimônio divino? Ele pertence a Deus. Se ele pertence a Deus e você não cuidar do seu corpo, o que você está fazendo? Entre aspas, está desrespeitando uma obra de Deus, ou está desrespeitando aquilo que ele criou. Então faz parte da nossa obrigação cuidarmos deste patrimônio divino que é o nosso corpo. Vou falar para os rapazes. Quem de vocês, não precisa levantar a mão, quem de vocês nunca na vida foi lá e quis ficar esfregando e lavando o carro a tarde inteira de sábado? Namorando o carro, pneu, passando pretinho, passando não sei o que lá, deixando o carro que parece de cristal. Todos os rapazes. Em compensação, algumas mulheres têm isso com fogão, né? Algumas vão lá e falam, preciso deixar o fogão todo brilhando. Não difere muito entre carro e fogão, tá? Só muda a coisa material, né? Vocês não estão cuidando do patrimônio que vocês adquiriram? Um fogão é caro, um carro é caro, não é barato. Não dá para você ficar comprando fogão de passeada e nem carro de passeada, é caro. Então você cuida daquilo com carinho. É caro o seu corpo? Para Deus é. Para você pode não ser, mas para Ele é muito caro, extremamente especial e importante. Se para Ele é caro e importante, quem somos nós para dizermos que não somos? Se Ele está falando e achando que é, a gente não pode falar que não é. Então faz parte da nossa obrigação cuidar muito bem desse patrimônio que nós temos. Vamos lá. Deixa eu olhar a hora aqui, porque senão já vi. Eu trouxe duas questões do Livro dos Espíritos para mostrar para vocês que, às vezes, a gente tem um conceito um pouco errado de que cuidar do corpo não se dá tanto valor, que ele é dispensável, né? Ele fica em segundo plano. Principalmente colocado por conta de algumas religiões, sem citar nome, algumas religiões que massacram em cima de só desenvolver o espírito e não cuidar do corpo. Isso não é verdade. Está lá no Livro dos Espíritos, cuidar de ambos igualmente. E no livro do Evangelho, aliás, e no Livro dos Espíritos ele reforça. Allan Kardec pergunta lá aos benfeitores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? A resposta é sim. Eu tenho que prover, eu sou obrigada a prover as necessidades do meu corpo para conservá-lo. Sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. Eu só consigo estar bem com os outros, conviver bem, considerando lá espírito, mental, emocional e o corpo físico, se eu cuidar do meu corpo. É difícil você olhar para uma pessoa que tem, sei lá, faz 10 dias que não toma banho, 20 dias que não toma banho. A gente tem imagem, está cheio de imagem na internet, para quem procurar tem. Mas é difícil você olhar, é difícil você se relacionar. E é uma simples higiene de tomar banho. Né? Isso a gente às vezes fala para quem tem, quando tem as crianças também na palestra, porque criança, né? Eu acho que todo mundo deve ter passado por isso. Vai lá no banheiro, molha a toalha, sai e toma banho e não tomou banho. E pendura a toalha molhada, né? Não vou perguntar quem fez isso aqui, porque eu não vou expor isso para ninguém.
mas tem, a gente sabe que tem. Então, e é uma coisa tão simples, né? Tomar um banhinho. Tá? Qual é a outra pergunta que Allan Kardec coloca também no Livro dos Espíritos, 719? É repreensível ao homem procurar o bem-estar? Às vezes, na nossa cabeça, a gente confunde. Se eu tiver bem-estar, se eu tiver conforto, se eu tiver bem de vida, eu não sou uma pessoa espiritualizada. Quem tem conforto, bem-estar, não é espiritualizado. Mistura isso um pouco. E ele deixa muito bem claro que se é repreensível, não é repreensível. O bem-estar é um desejo natural. E ele é tão natural, eu vou falar para vocês, se o mundo não tivesse essa necessidade de bem-estar, ele não evoluía. O mundo só evolui porque o ser humano quer ter mais bem-estar. E aí criam-se coisas novas. O andar, aí veio a bicicleta, veio a moto, veio o carro. E assim é com tudo. Tá? Então, tem a necessidade do bem-estar e ela é natural. Agora, Deus não proíbe, senão o seguinte: o que a lei proíbe? É o abuso. É o abuso porque o abuso é o contrário da conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, a não ser que seja às custas de alguém, ou se for para enfraquecer as forças morais ou as forças físicas. Se for, em outras palavras, prejudicar o outro, a você mesmo, em busca do bem-estar, aí é repreensível. Quem faz isso? Tem um nome. O workaholic faz isso. O que é o workaholic? Quem quer trabalhar 24 horas por dia sem descanso. Existem pessoas viciadas em trabalho. Aí a primeira música do Simplesmente Alma que falou dos vícios, falou de vícios de emocional, mas a gente também tem alguns vícios de comportamento. Quem procura ou quer ou se mata, como a gente fala de trabalhar, está matando a própria vida e está indo contra as leis da vida, que é o que ele coloca aqui. Você mudou. Então ele coloca no Livro dos Espíritos. Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra, o meio do caminho. Tá? Sempre o meio do caminho é o melhor. Mas já mudou de slide, vamos lá, né? O corpo é uma prisão na qual ele necessita para viver experiências planetárias em cumprimento ao programa evolutivo que lhe norteia relativamente à existência. Em outras palavras, é o que está escrito lá nesse trechinho do Evangelho. O nosso corpo, já falei para vocês, ele é a casa temporária do Espírito. Mas apesar de ser temporária, ele é um patrimônio divino e tem que ser cuidado. E o Espírito, por sua vez, precisa ser cuidado por quê? Já que ele é um Espírito, né? E ele é mais fluídico. Porque ele está numa prisão. Ele está aqui encarcerado nesse corpo de matéria. Para ele é muito difícil viver aqui, sendo que ele já foi livre lá. E já teve acesso às, entre aspas, às coisas mais bonitas ou às leis divinas de uma forma mais livre, mais fácil de serem vivenciadas. Como está nos livros de André Luiz, de Inácio Ferreira, e aí tem toda a coleção que Emmanuel fala, tem uma coleção de livros para vocês lerem. Então os dois precisam, o corpo precisa do cuidado por ser matéria, e o espírito porque ele não está acostumado a ficar tão preso dentro de um corpo de matéria. E aí ele não tem acesso ele não tem acesso às condições de uma mente ou de uma parte emocional mais tranquila. Ele está preso aqui, ele tem que lidar com como a gente fala, com as nossas mazelas da nossa vida, porque o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Então a gente tem muita porcaria aqui e a gente tem que conviver com ela. E às vezes o nosso espírito se revolta com isso. E a revolta causa o quê? Desequilíbrio no espírito. Por isso que a gente tem que cuidar dos dois. Vamos lá. Corpo e alma vivem em um sistema provisório de interdependência. Corpo e alma não estão separados, por isso é reciprocamente necessário e indispensável cuidar de ambos. Não dá para separar, como eu já expliquei, venho falando para vocês ao longo da palestra de hoje até agora. O que eu chamo a atenção, coloquei uns desenhos aí bonitinhos para vocês, é o seguinte:
nosso corpo sofre, quando ele manifesta alguma doença, seja qual for, seja uma doença, um sinal ou um sintoma. Doença é quando você tem uma deficiência de um órgão. Sintoma é quando você sente alguma coisa, mas não está nada definido. Você tem a primeira lá, uma dorzinha de cabeça, mas a sua cabeça está normal, vamos dizer assim, não tem nada de alterado. Você só tem uma dor de cabeça, é um sintoma. Quando se tem sintoma, significa que alguma coisa lá atrás não está boa. O seu corpo, como eu já falei, ele está manifestando aquilo que não está bem. E o que não está bem? Ou o mental ou o emocional não estão bem. E ele está descarregando no seu corpo físico. Aí o que você faz? Vai lá, né? Toma um analgésico para passar dor de cabeça e continuar na batalha do dia. E assim ela passou a dor de cabeça, beleza. Eu acho que era só uma coisa passageira, um mal-estar, acho que eu comi alguma coisa que não fez bem, enfim, tomei o remédio e passou. É isso. Não é isso. O seu corpo está avisando, tem alguma coisa que está errada. E você toma um remédio para tirar dor. Tá bom, você pode até tomar um remédio para tirar dor, mas pensa naquilo que causou o problema. Vai lá, o que foi? Eu perdi a paciência, discuti no trânsito, briguei com a mulher, briguei com o filho, briguei com o pai, com a mãe, com o chefe. Enfim, vai lá e vê onde você teve a falha. Aquilo causou o seu sintoma. Porque se você tiver o mesmo comportamento de novo, não vai ter mais sintoma, vai instalar a doença. E aí complica mais para resolver. Porque vai tomando remédio, vai tirando, vai tomando remédio, vai tirando, e aí não vai pensar por que causou a dor, a dorzinha de cabeça, vai complicar depois. Então, qualquer sintoma que se tenha no corpo, qualquer um, não é o problema de tomar um remédio para aliviar a dor ou o sintoma. O problema é não pensar o que causou aquilo. E pode ter certeza que não foi a comida. Se teve lá problema de estômago, pode ter certeza que não foi a comida. Normalmente o problema de estômago, a gente não está aceitando direito a situação da vida. Não está entendendo a nossa circunstância da vida e está começando a ficar revoltado com o que está acontecendo. O estômago vai ter que digerir, porque você não digere, a sua cabeça não consegue elaborar, para psicólogos, né, elaborar. Para nós, mas no pé no chão, a gente não consegue entender, a gente cria um problema no estômago. E com todas as doenças são assim. Vamos ver se dá tempo, acho que dá tempo. Você pensa que não acontece comigo? Claro que acontece comigo. Eu fiquei 10 dias essa semana de cama. Aí assim, desesperada com tudo que tinha para fazer, palestra para montar, e eu de cama. Eu falei, bom, onde que eu errei? Né? Meu joelho resolveu apitar, né? Não tinha jeito de levantar, não dava para ficar. Então eu falei, bom, ou eu desculpo o que aconteceu, ou eu não vou andar por um bom tempo. Então vamos lá, vamos pôr a cachola para funcionar. Acontece com todo mundo. Às vezes a gente, como eu falo, derrapa. Derrapa no emocional, derrapa no mental, derrapa. Minha derrapada foi excesso de preocupação. Estava lá no mental, falei, bom, não adianta, entrega para Deus, deixa Ele resolver, põe na mão dele. E assim, não é assim, né? Eu estou falando para vocês resumidamente. Então entrega para Deus, o joelho resolve. Não é bem assim, né? Assim, olha, está entregando. Você passou um dia trabalhando a sua entrega para se desvencilhar do problema que você criou. Você não consegue desvencilhar em um minuto. Mas você tem que localizar. A hora que você localizou, você resolve. Resolve, faz o seu trabalho de resolução, aí você volta a andar. Volta a andar meia capenga, depois vai melhorando. Agora, todo mundo tem. Não é porque eu estou dando a palestra para vocês que eu também não tenho. Também tenho. A diferença é que eu paro e olho. E é isso que eu estou falando para vocês. Parem, pensem e olhem o que está acontecendo. Porque aí resolve. Eu não quero meu joelho parado de novo. Eu preciso dele para andar. Então eu vou parar, eu vou olhar e vou ver o que aconteceu comigo. E é assim que funciona. E às vezes a gente tem um pouco de preguiça mental. Então a gente fala assim, tira, pega uma vassourinha, né? A gente pode usar a vassourinha do Jânio, já que ele já foi popular. A gente pega a vassourinha, vai lá no cérebro, tira as teinhas de areia do cérebro e pensa. Porque acha a resposta vem, porque ela é sua. Quando vem a resposta, você sente a sensação de alívio e fala, é isso, agora eu vou resolver. E resolve, para que não aconteça de novo e não se transforme em doença. Uma dor é uma dor. Da dor virar uma doença é porque você não resolveu o que causou a dor. Só ficou tomando remédio.
do fígado, deixa. Esse aqui eu também já falei, que era o desenho do estômago. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Isso aqui eu achei muito legal. Isso aqui não é frase minha, tá? Isso é colado. Eu colei. Reconheço, foi colado, mas eu achei muito legal. Seu corpo só tem um inimigo. E ele não é o vírus, nem bactéria, nem agrotóxico, nem fungo, nem nada. Não tem nem problema alimentar, nem comida. O único inimigo que seu corpo tem é o seu espírito indisciplinado. Lembra lá do primeiro desenho? Se eu tenho um espírito cuidado, eu vou ter um mental cuidado, um emocional cuidado, eu tenho um corpo saudável. É uma escadinha. Então, se eu tenho um espírito que é disciplinado no quê? Nas emoções. Mantenha o máximo possível de emoções positivas. Se eu tenho um espírito que tem fé, se eu tenho pensamentos para o lado otimista, eu tenho mais equilíbrio e eu tenho um corpo mais saudável. Simples assim, gente, é matemático. Não estou falando que é fácil de fazer, mas é simples de entender e de poder aplicar. A gente sabendo, tendo esse conhecimento e aplicando, você vai ter muito mais saúde para o resto da vida. Quem aqui já não ouviu falar de quantas curas de câncer? De gente que tinha câncer, curou e não tem mais nada? Quantos? Muitos. Tem livros escritos disso. Tem livros de doenças incuráveis. Porque fez isso aqui. Foi cuidar do emocional, cuidar da mente e cuidar do espírito. Cuidou de tudo. Cuidou de tudo. O corpo não tinha mais o que pôr para fora. Ele não tinha mais o que expurgar. Ele estava limpo. O corpo ficou limpo, saudável. Funciona assim. Esse é o processo de cura, né? É assim. Depende de nós. Depende de nós sermos felizes. Não é assim? Eu estou pegando tudo a música dele aí. Depende de nós sermos saudáveis. Depende de nós. A felicidade de nós. E no Evangelho explica como. Às vezes a gente precisa de um terapeuta, de um psicólogo, às vezes precisa de um médico, precisa de um auxílio. Mas esse auxílio é temporário, porque se a gente procura nas causas, vai buscar do emocional, do mental, você vai se equilibrando no dia a dia. O médico, o psicólogo funcionam como um assessor, como um facilitador, como um orientador, como põe você no trilho do trem de novo, mais ou menos isso, para você seguir em frente. Não é para depender, é para botar você no rumo, porque a gente sabe o que tem que fazer. Aí vocês vão falar para mim, os médicos, os psicólogos vão ficar sem paciente. Não vão. Não vão, porque às vezes é difícil localizar. Então a gente ajuda a localizar onde está o problema. Localizou, coloca no trilho. Agora, também não é para ficar do jeito que está, né? Essa confusão que está nesse país aqui, que não tem pé de cabeça, que a gente não entende. Então vamos fazer a nossa parte, né? A nossa parte é cuidar do corpo e da alma. Está lá no Evangelho. Vamos tentar fazer as pazes, né? As pazes entre o corpo e a alma. Disciplinar o espírito para que o nosso corpo viva em paz. Este é o nosso trabalho de cuidar. Já pulou um, mas eu também já falei aqui, viu? Tudo bem. O que a gente tem que fazer? Né? O que a gente vai fazer? É mais ou menos o que eu estava falando para você. Cuidar de cada um dos setores que a gente tem. Cuidar do corpo. Tomar água. Corpo é fácil. É água, alimentação saudável, um pouco de atividade física e sono. Sono que a gente fala repouso de 6 a 8 horas, dependendo. Tem gente que precisa só de 5 horas. Ponto. Isso é cuidar do corpo. 21 minutos de caminhada todo dia. Ponto. Cuidar da nossa mente. Evitar ter pensamentos pessimistas. Procurar ter pensamentos otimistas. Né? Não é assim, tudo é milagre, tudo vai dar certo. Não é isso. Pensamentos otimistas é acreditar que as coisas podem dar certo, sim. E se não der, é porque elas não tiveram um fim ainda. Então elas vão ter um fim e o fim vai dar certo. Eu adoro essa frase. Se não, tá bom, é porque não teve um fim, porque não terminou, porque vai terminar, quando terminar vai dar tudo certo. Então é assim, a gente tem que pensar dessa maneira, você coloca o seu corpo para cima, você termina alegre e o teu corpo reage com a felicidade. Tudo bem? Para a mente ficar positiva.
Sentimentos. Sentimentos é o que a gente mais briga, é o mais difícil, né? Porque hoje em dia é o que mais nos dispõe a ficarmos com raiva, brigar, tristeza, mágoa, rancor, remordimento e aquela lista toda de emoções negativas. Procurar da mesma maneira. Não deu para entender. Fiquei chateada. Você tem direito de ficar chateado, triste, magoado. Meia hora. No máximo uma hora. Depois você fala, chega. Já prejudiquei uma hora meu corpo. Agora eu vou resolver melhorar. Então você se dá o direito de sentir aquilo, uma raiva de uma hora, que eu já acho muito, hein? Já acho muito. Mas uma raiva de uma hora, uma tristeza de uma hora, depois você fala, chega, acabou o seu tempo, esgotou. Agora eu vou cuidar do meu corpo porque ele vai ter que ser feliz. Então, procurar emoções boas, procurar emoções altruístas de bondade que te dão prazer, alegria. Se não está bem, vai tomar um sorvete, compra um chocolate, vai brincar com uma criança, vai fazer um desenho, vai ouvir música, para tirar do estado de tristeza, de angústia, de ficar para baixo. Tem que pôr o espírito para cima. A alma é imortal e ela tem que ficar para o alto, positiva, otimista. E o nosso espírito? O nosso espírito é o fortalecimento de fé. Eu fortaleço o espírito acreditando. Acreditando no quê? Naquilo que não existe. Aí que... Então eu tenho que acreditar que aquilo que eu quero é possível sem aquilo estar ali ainda. Mas se eu acredito e sei que aquilo existe, uma hora se materializa. Isto é ter fé. Isto é acreditar. E isto faz o teu espírito fortalecer em fé. Né? Então eu vou fortalecer minha fé na minha saúde, na cura? Eu vou acreditar. Tinha um médico, ele já faleceu, ele falava o seguinte: olha, a sua doença, às vezes tinham doenças muito graves, falava, olha, a sua doença, hoje, eu não tenho um remédio ou uma cura para a sua doença, a gente pode tratar, mas amanhã eu posso abrir o jornal científico e ter uma cura lá. Eu não sei. Por que não? Então, isto é fé, isto é acreditar. Tá? Tudo isso aqui, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do pensamento, cuidar do espírito, é utilizar conhecimentos que nós já temos. Só que às vezes eles vêm em palestras separadas, né? Um fala do corpo, outro fala do emocional, outro fala do espírito, outro fala do mental, tudo separado. Eu estou correndo aqui, mas estou juntando tudo numa só, porque é o que a gente tem que cuidar tudo junto e de forma simples, como está aqui. Eu não compliquei nada, não pedi para ninguém gastar um centavo para fazer isso aqui. Não tem gasto para fazer isso, nenhum. É só se dispor a fazer. Se de todos que vocês estiverem aqui eu conseguir que 5 pessoas façam, eu já ganhei o dia da palestra. Já estou feliz. Porque eu sei que é difícil, mas eu estou torcendo para que todos façam. Eu queria que todos fizessem para ter o benefício e perceber o benefício que é fazer isso aqui. Juntando tudo isso, mais o seu conhecimento, porque é individual. O que é individual? Um prefere começar pelo corpo, fazer atividade, água, o outro prefere fortalecer a fé primeiro, o outro prefere cuidar do emocional, não importa. Por onde você vai começar, não importa, mas faça todos eles. O individual a gente respeita, o importante é em busca de todos eles. Aí, essa frasezinha é minha, a gente olhou, já tá mais bonita. Não, volta! Essa é para encerrar. Para encerrar a frase, né? Eu tenho a minha. Obrigada. É assim, aquela que eu queria a frase com aquela imagem tão bonitinha. Corpo e alma. Consegue? Era a imagem de Jesus olhando pelo planeta Terra, né? E agora sim, corpo e alma bem cuidados levam à evolução. A evolução nos coloca mais perto de Deus,
Na medida que criamos e vivemos em mundos melhores. Nós criamos mundos melhores a partir do que a gente faz com isso. Mundos melhores, mais evoluídos, mais perto de Deus. Eu vou perguntar, são 7h30. Eu tenho 6 minutos? Não, acabou. 5 minutos? Tá. Tenho 5 minutos, gente. Eu trouxe uma historinha que eu acho que vocês já conhecem, que eu queria ler, mas dá para ler em 5 minutos. Alguns de vocês talvez conheçam, mas é para ilustrar a grandeza de quando você tem um corpo que está treinando, fazendo uma atividade básica, simples, aqui no caso é beisebol. E quando você tem associado a grandeza de alma, o que isso acontece? O que leva corpo e grandeza de alma, o que resulta isso? Então vamos lá. Em Brooklyn, Nova York, Chusk é uma escola que se dedica ao ensino de crianças deficientes. Num jantar beneficente, em Chusk, o pai de uma criança fez um discurso. Onde está a perfeição de meu filho, Shaya? Ele pergunta. Tudo que Deus faz é feito com perfeição, mas meu filho não pode entender as coisas como outras crianças entendem. Meu filho não pode se lembrar de fatos e números como as outras crianças. Onde está a perfeição de Deus? Todos estavam chocados com a pergunta e com o sofrimento do pai. Ele continuou. Eu acredito que quando Deus traz uma criança assim ao mundo, a perfeição que Ele busca está no modo como as pessoas reagem a esta criança. Contou então a seguinte história sobre seu filho Shaya. Uma tarde, Shaya e eu caminhávamos por um parque, onde alguns meninos que ele conhecia jogavam beisebol. Shaya perguntou, você acha que eles me deixariam jogar? Eu sabia que meu filho não era atlético e que a maioria dos meninos não queria ele no time. Mas entendi que se meu filho fosse escolhido para jogar, ele sentiria uma confortável sensação de participação. Aproximei-me de um dos meninos do campo e perguntei se Shaya poderia jogar. O menino deu uma olhada ao redor, procurando por aprovação dos seus companheiros de time. Mesmo não conseguindo aprovação, ele assumiu a responsabilidade e disse: nós estamos perdendo por 6 rodadas e o jogo está na 8ª rodada. Eu acho que ele poderá estar no nosso time e nós tentaremos colocá-lo para bater até a 9ª rodada. Fiquei exaltado quando Shaya sorriu. Pediram a ele para vestir uma luva e ir ao campo para jogar. No final da 8ª rodada, o time de Shaya marcou alguns pontos, mas ainda estava perdendo por 3. No final da 9ª rodada, o time de Shaya marcou novamente, e agora com 2 fora e as bases com potencial para a rodada decisiva, Shaya foi escalado para continuar. O time deixaria Shaya de fato bater nesta circunstância e jogar fora a chance de ganhar o jogo? Surpreendentemente foi dado o bastão a Shaya. Todo mundo sabia que era quase impossível, porque Shaya nem mesmo sabia segurar um bastão. Porém, quando ele tomou a posição, o lançador se moveu alguns passos para arremessar a bola suavemente, de maneira que Shaya pudesse ao menos rebater. Foi feito o primeiro arremesso, Shaya balançou-se desajeitadamente e perdeu a bola. Um dos companheiros do time de Shaya foi até ele e juntos seguraram o bastão e encararam o lançador. O lançador deu novamente alguns passos para lançar a bola suavemente para Shaya. Quando veio o lance, Shaya e seu companheiro de time balançaram o bastão e juntos eles rebateram a lenta bola do lançador. O lançador apanhou a suave bola e poderia tê-la lançado facilmente ao primeiro homem da base. Shaya estaria fora e isso teria terminado o jogo. Entretanto, o lançador pegou a bola e a lançou em uma curva longa e alta para o campo, distante do alcance do primeiro homem da base. Todo mundo começou a gritar: Shaya, corra, corra para a primeira base. Corra, como nunca na vida ele havia corrido, ele correu. Ele saiu em disparada para a linha da base, assustado e com os olhos arregalados, até que ele alcançasse a primeira base. O jogador da direita teve a posse da bola.
Ele poderia ter lançado a bola ao segundo homem da base e colocaria a Shaya para fora. Colocando Shaya para fora, pois ele não correria. Mas o jogador entendeu quais eram as intenções do lançador. Assim ele lançou a bola alta e distante, acima da cabeça do terceiro homem da base. Todo mundo gritou: corra para a segunda base, Shaya, corra. Shaya correu para a segunda base enquanto os jogadores à frente dele circulavam deliberadamente para a base principal. Quando Shaya alcançou a segunda base, a curta parada adversária colocou-o na direção da terceira base e todos gritaram: corra para a terceira, corra para a terceira. Quando Shaya contornou a terceira base, os meninos de ambos os times correram atrás dele, gritando: Shaya, corra para a base principal. Shaya correu para a base principal, pisou nela e todos os 18 meninos o ergueram nos ombros, fazendo dele o herói, como se ele tivesse vencido o campeonato e ganho o jogo para o time dele. Aquele dia, disse o pai, com lágrimas caindo de sua face: esses 18 meninos alcançaram a perfeição de Deus. Sedes perfeitos, cuidando não só do corpo, mas também da alma que Deus nos deu. Muito obrigada. Desculpa.